irmãos podem sentar. Vamos refletir na palavra de Deus nesta noite, meus irmãos, no Evangelho de João, capítulo 14, do verso 12 ao 17. Nós daremos prosseguimento à mensagem expositiva do Evangelho de João, falando hoje que Jesus é o mestre que não deixa sua igreja desamparada. Jesus não deixa o seu povo órfão. Jesus não deixa o seu povo em situação de fragilidade. Jesus tem promessas para a vida do seu povo, da sua igreja. Jesus diz para o seu povo e a sua igreja que eles, sendo crentes, farão obras maiores do que a que ele fez, que eles terão sempre livre acesso ao trono da graça de Deus, tendo ao lado de Deus Pai a sua presença como nosso advogado, aquele que intercede por nós. Ali ao lado do Pai, ele age como rei e sacerdote, e aqui na terra temos o Espírito Santo que opera por meio da palavra, trazendo vida, trazendo direção, trazendo consolo para aqueles que seguem os seus mandamentos. A ideia que quero nesta noite compartilhar com você, a partir do texto de João 14, verso 12 a 17, é que o Senhor Jesus jamais deixa sua igreja desamparada, assegurando um sucesso extraordinário em sua missão, com todo o apoio vindo dos céus para o seu exercício e a presença do Espírito Santo a cada momento de sua vida. Essas são as considerações que faremos nesta noite sobre este que é o nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que não nos deixa em apuros. Ele é aquele que nos ampara cada momento da nossa história de vida. João 14, verso 12, a palavra de Deus diz assim: eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu o farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome, e eu o farei. Se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Jesus é o mestre que não deixa o seu povo desamparado. Esse texto tem como cenário, o contexto, um grupo de discípulos com medo, um grupo de discípulos tristes diante da fala de Jesus quanto à sua partida, e um grupo de discípulos apreensivo. O que vai ser de nós agora, quando ele for embora? Algo muito natural na vida de qualquer um. O que será da minha vida quando ele for embora? E diante desse contexto, Jesus, percebendo a apreensão daqueles corações de jovens, um grupo de jovens, mas que caminhou com Jesus ali ao longo de 3 anos, ele de pronto se pôs a encorajá-los, de pronto se pôs a promover consolo com uma palavra de exortação, de ânimo, dizendo: vocês viram o que eu fiz?
vocês farão coisas semelhantes às que eu fiz e outras ainda maiores. Isso acontecerá aos que creem. E vocês terão sempre à disposição os céus. Vocês poderão sempre acionar os céus para terem tudo o que vocês precisam. E aqui na terra, vocês terão outro Consolador, o Espírito Santo. O Senhor Jesus jamais deixa a sua igreja desamparada. Nunca. Nunca deixou e não deixará. Não é agora que Ele vai deixar. São 2000 anos de história. São 2000 anos em que a igreja foi perseguida. Inicialmente pelos judeus, mais tarde pelos romanos, depois por muçulmanos, depois pelos próprios crentes romanistas, pelo iluminismo, pelo humanismo, pelo nazismo, pelo comunismo, pelo secularismo. A igreja sempre sofreu, mas o Senhor nunca a desamparou. E o primeiro ponto que quero destacar em nossa reflexão desta noite está no verso 12, em que o próprio Senhor disse: os que creem, obras ainda maiores farão. Os crentes. Ele não estava limitando ao grupo, que ali eram 11, mas ele dizia os crentes, os que creem, os que seguirão por esse caminho, eles farão obras ainda maiores. O que Jesus queria dizer com isso? Porque ressuscitar mortos, eu não tenho isso na minha vida não, eu nunca ressuscitei nenhum morto. Curar paralítico, também não fiz. Você fez? Eu não fiz. Libertar endemoniados, tive alguns confrontos, mas o demônio até saiu, mas se ele voltou, não sei. Não tive mais contato. A vida de Jesus, Ele dizer que nós faríamos obras maiores que Ele. O que Ele queria dizer com isso? Meus irmãos, o maior milagre, a maior obra, são vidas salvas. São vidas que se rendem a Jesus Cristo, o reconhecendo como Senhor e Salvador. E o que Jesus estava aqui considerando é que a sua igreja, ao longo dos séculos, estaria se espalhando por todo o planeta, levando essa mensagem a todas as nações. Então, sim, fariam obras ainda maiores do que o Senhor Jesus, a obra da redenção. Por quê? Porque essa igreja teria o Pai nos céus, tendo ao seu lado o Rei e sacerdote Jesus, e aqui na terra o Espírito Santo operando por meio desse povo que crê. O que Jesus fez, irmãos, num curto espaço de tempo, foram 3 anos, e em uma área restrita, aquela região do Oriente Médio, onde fica localizado Israel. O que Jesus fez em um espaço tão estreito, em um tempo tão curto, os seus discípulos, a sua igreja, faria se esparramando pelo mundo inteiro. E tudo isso porque Jesus voltou para a casa do Pai. Há partidas que são necessárias. Jesus voltou para a casa do Pai, isso fez com que a igreja explodisse. Isso fez com que a igreja alcançasse Jerusalém, Judéia, Samaria e chegasse até os confins da terra. Jesus é o mestre que não deixa o seu povo desamparado. Os discípulos estavam tristes, e não é por menos. Eles perderiam o seu mestre, estavam apreensivos. O que será do nosso futuro? Nós deixamos tudo para segui-lo. E agora? Voltaremos às redes? Voltarei à coletoria de impostos? Imagino aqui Mateus considerando. Tanto que alguns deles foram encontrados por Jesus na ressurreição, mexendo com redes.
porque eles estavam um tanto que desnorteados de luto quando Jesus foi assassinado num conluio de judeus e romanos. Mas em meio a esse ambiente de grande apreensão, Jesus afirmava que os que nele crescem fariam as mesmas obras que ele e obras ainda maiores. E tudo isso para que o Filho glorificasse o Pai. Meus irmãos, o Pai foi glorificado por meio do seu Filho ao longo de 3 anos, mais precisamente aqui, me detendo ao ministério, porque o Filho glorificou o Pai desde quando saiu dos céus e veio à terra. Mas detidamente, esses 3 anos, recortando esses 3 anos, o Filho glorificou o Pai através da sua obra, através do seu serviço. Impulsionado pelo Espírito, ungido pelo Espírito, ele operou para que Deus pudesse ser glorificado. Ele veio para ensinar a doutrina de Deus. Mas agora ele seria glorificado. Ele estava na iminência de passar pela morte, e da morte, ressurreição e voltar para a casa do Pai. Mas a sua igreja, o seu povo, os seguidores do caminho, dariam prosseguimento a essa obra de salvação por meio da pregação do Evangelho. Certamente, as conversões que se deram, primeiramente através dos apóstolos e mais tarde por toda a igreja ao longo da sua história, foram em número muito maior do que as conversões que se deram durante os 3 anos de ministério de Jesus. Vocês farão o que eu faço e coisas ainda maiores. Pedro, por exemplo, num sermão que nem sequer pôde ser encerrado, ele ali naquele dia de Pentecostes viu 3.000 pessoas se converterem, se renderem, reconhecendo os seus pecados e pedindo graça sobre suas vidas. Maiores obras aos quais Jesus aqui estava mencionando, estava relacionada à vida e se arrependendo dos seus pecados e colocando a sua fé em Jesus Cristo. E isso ao longo dos séculos tem ocorrido. Deus tem salvado muitas pessoas ao longo dos séculos em diversas partes do planeta por meio da pregação do Evangelho que Ele confiou à sua igreja. Ele confiou a mim, Ele confiou também a você, porque nós somos batistas. E como batistas entendemos que a proclamação do Evangelho, ela é um princípio a ser compartilhado por toda a igreja, não apenas pelo pastor. Todos somos chamados a pregar o Evangelho. O sacerdócio é universal. Todos nós devemos estar engajados nessa missão. Somos ministros da reconciliação. Não é apenas um ou outro que fez um seminário, mas todos nós, porque o que cabe aos pastores e mestres é capacitar a igreja para essa missão, fazer Cristo conhecido em todo o mundo. Os apóstolos foram bem-sucedidos em sua missão, porque a partir deles a mensagem foi fluindo do Oriente Médio, chegou à Ásia, da Ásia à Europa, da Europa para o restante do mundo. A história provou que não existe obra a qual a igreja não possa realizar mediante o poder do Espírito Santo, porque não existe poder humano capaz de deter o avanço do Evangelho. Todos aqueles que, de algum modo, tentaram deter o avanço do Evangelho, sucumbiram. Roma caiu. E qual foi o ardil do inimigo diante da iminente queda de Roma? Se associar com a igreja. E assim,
corromper a igreja. Mas no século XVI houve um grito de liberdade. Com a reforma protestante, Deus soprou vida na vida da igreja e surgiu esse movimento protestante que protestava contra o quê? Contra a corrupção dentro da igreja. O diabo tentou agir cercando a igreja, ameaçando a igreja e viu que não tinha êxito. Então ele penetrou na vida da igreja e corrompeu a igreja. Mas Deus trouxe vida para a vida dessa igreja. Nos séculos 18 e 19 foi o iluminismo. As ideias liberais que tentaram corromper a igreja, inclusive nossa denominação, foi corrompida pelo iluminismo. Teologia liberal começou a adentrar as igrejas batistas e de outras tradições. Chegamos ao ponto de termos nossos seminários, professores liberais, e até hoje temos. Mas Deus cuida do seu povo. E as ideias lá do início voltam a ser pregadas. E a nossa tradição lá do início volta a ser objeto de análise e reflexão. Porque precisamos avaliar, conforme Jesus disse à igreja de Éfeso: veja onde você caiu, arrependa-se e volte ao primeiro amor. Nada nem ninguém pôde deter o avanço da igreja. Hitler tentou deter, não foi possível. Stalin tentou deter, não foi possível. A cortina de ferro foi durante anos objeto de intercessão por parte da igreja. O muro de Berlim era um símbolo. A igreja orou. E no final da década de 80, o muro caiu. Nada nem ninguém pode deter o avanço da igreja. O movimento romanista, que se diz a igreja de Jesus, com a sua corrupção, tenta a todo instante deter o avanço do evangelho, mas não lograrão êxito. Nada nem ninguém pode, de modo algum, deter o avanço daqueles que creem em Jesus, creem no Cristo crucificado, de vivendo em conformidade com essa mensagem, levar ao mundo o conhecimento de Jesus, que para uns é loucura, para outros é uma tolice, mas para os que creem é o poder de Deus. Nós vivemos num mundo onde, de uma parte, nós temos muito tradicionalismo religioso, e em outra parte nós temos muita idolatria. Em meio a esse ambiente de idolatria e tradição religiosa, é-nos dada a tarefa de pregar o Evangelho. Os crentes devem continuar pregando o Evangelho, crendo na promessa de que obras maiores faremos. A primeira consideração que faço, irmãos, a partir desse texto, é que o filho voltou para a casa do pai. Ele voltaria para a casa do pai. Mas isso não seria um problema para o avanço da igreja. Não é o fato do filho voltar para a casa do pai que impactaria negativamente a igreja. Pelo contrário, porque o filho na casa do pai governaria essa igreja, de modo que essa igreja pudesse manter a sua capacidade de combate, fazendo o bom combate, que é usando das armas de Deus, fazendo Cristo conhecido em todo o mundo. E lograriam êxito em sua missão. Os tempos são difíceis. E não são de agora. Paulo já dizia isso no primeiro século. Na década de 60 do primeiro século da era cristã. Paulo já dizia, são tempos difíceis, são tempos trabalhosos. Mas entendamos que nesses dias difíceis, os apóstolos já experimentavam,
junto com a igreja, um movimento de Deus que alguns consideraram alvoraçador, que alguns até reclamavam. Os que alvoroçam o mundo chegaram aqui, mas eles não impediram. Éfeso experimentou um avivamento. Antioquia da Síria foi um polo missionário. Filipos e as igrejas da Macedônia eram sustentadoras do apóstolo Paulo. Roma, a mensagem chegou a Roma, chegou à casa de César. Obras maiores foram feitas e não parou por ali. Elas continuam sendo feitas. E é importante que nós, que também cremos, compreendamos que essas obras maiores também podem ser feitas aqui. Podem ser feitas aqui nessa cidade, aqui nesse estado, aqui nesse país chamado Brasil. É importante que nós tenhamos essa fé. Aquilo que Deus fez no passado, Ele pode fazer hoje, aqui onde nós estamos. Ah, mas somos tão poucos. Isso nunca foi impedimento para o Senhor agir. Porque o movimento que alvoroçou o mundo foi de 12 homens jovens. 12 homens jovens de um país, de uma etnia que não era valorizada no mundo antigo. Às vezes dizem para nós: o cristianismo é eurocentrismo. O cristianismo é eurocêntrico. Nós precisamos de uma religião de minorias. Há religião de minoria que não seja de um grupo de judeus jovens que saíram de Jerusalém, que era um lugar que Roma detestava estar, e dali eles alcançassem o mundo inteiro? Essa religião de minoria alvoroçou o mundo porque ela é a religião que vem de Deus e diz ao mundo: salvo somente pela graça, por meio da fé. Por isso que ela é odiada por muitos, porque ela fere o orgulho do religioso que quer fazer algo, quando na verdade a verdadeira religião é você receber algo que lhe foi dado gratuitamente por Deus, por meio de seu Filho Jesus Cristo. Súplicas que visam a glória de Deus. É o segundo ponto que quero aqui destacar nesta noite. Dessa igreja que não pode achar-se desamparada, desta igreja que não pode achar-se em angústia, em agonia, quando ela tem o Pai nos céus, o seu mestre, o seu Senhor ao seu lado como rei e sacerdote, e o Espírito aqui entre nós. Essa igreja não pode viver desamparada. Eu e você, nós não temos razão para vivermos desamparados. Quando nós temos à nossa disposição a oração. No verso 13 e 14, Jesus diz: vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu o farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome, e eu o farei. Pedir qualquer coisa em meu nome. Aqueles de ambição egoísta já estariam aqui fazendo a lista do Aladim da lâmpada mágica. Não é isso que Jesus está aqui considerando. Jesus está considerando diante da missão de fazerem obras ainda maiores que Jesus. E das questões então levantadas, como que nós vamos fazer? Peçam a mim, peçam ao Pai, em meu nome, e vocês terão. É disso. Tudo envolve a missão. A tua vida envolve a missão. Meu irmão, teu projeto de vida tem que estar fundamentado na missão. Se o teu projeto de vida não está fundamentado na missão, você precisa reconsiderar esse seu projeto de vida.
Seja você ainda um adolescente, uma criança, um jovem, um adulto, seu projeto de vida precisa estar fundamentado na cruz. Deve buscar a glória do Pai por meio do Filho. Jesus voltaria para a casa do Pai, enquanto os seus discípulos permaneceriam nesse mundo como peregrinos. Peregrinos que caminhariam por essas terras aguardando a segunda vinda. Mas enquanto aguardavam a segunda vinda, trabalhariam para o Senhor. E aqui Jesus disse: trabalhem para mim, sejam crentes e falem comigo. Eu vou para o Pai, mas o acesso permanece. Conversem, vamos conversar sobre a expansão do reino. Quando nós oramos pedindo a Deus, trabalhando com Deus ali sobre a expansão do reino, a nossa preocupação é com a expansão do reino? Ou estamos detidamente preocupados com o nosso bem-estar? Em manter a nossa classe média, ou alcançar a classe média, e sermos então crentes de classe média? Parece que para muitos crentes é só isso. Eu quero ser um crente de classe média. Aí quando não consegue ser, não consegue ter dinheiro, fica frustrado. Poxa, não consegui. Deus não olhou para mim. É a teologia da prosperidade que aflora em nossos dias. A missão da igreja não é se tornar uma classe média. A missão da igreja é dar continuidade ao ministério de Jesus Cristo. No primeiro século, a igreja não tinha prata e não tinha ouro, mas tinha o poder de Deus. Hoje ela tem prata, ela tem ouro, mas falta ali o poder de Deus. É preciso reconsiderar. Onde que eu errei? Onde que eu falhei? Porque os nossos recursos atualmente são muito maiores do que os recursos de nossos irmãos do passado. Mas eles chegaram tão longe, com tão pouco, enquanto que nós, com todo o recurso que temos, caminhamos tão pouco. A missão da igreja é dar continuidade ao ministério de Jesus, pregando o arrependimento, a necessidade de fé para a salvação, porque do contrário, aqueles que não creem em Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de sua vida, o que lhes espera é a condenação eterna. E diante de uma missão tão desafiadora, que requer de nós sim coragem, que requer de nós sim fidelidade, Jesus dizia: o que vocês precisarem, podem pedir para mim. Peçam ao Pai em meu nome, e lhes será dado. A promessa de o que vocês precisarem, podem pedir, está ligada à missão, não à sua ambição egoísta, resultado da sua natureza pecaminosa que ainda reside em você. Você achou que iria matá-la no dia do batismo? Não, ela continua aí. E ela continua querendo assumir o poder. Mas você precisa entender que você tem uma missão, algo maior que você. Algo muito maior do que nós. É a missão do reino. Não estamos, meus irmãos, diante de uma oportunidade para satisfazer nossos desejos a partir dessa palavra de Jesus, como se fosse numa fórmula mágica em que eu dissesse para o Senhor Jesus: olha, Senhor, eu estou precisando tanto de uma viagem, eu queria conhecer tanto a Europa, aí, pronto, toma aqui o passaporte, toma aqui as passagens, você quer ir sozinho, quer ir com a família? Não é para isso. Você quer ir para a Europa? É para quê? A Europa precisa de Jesus. É para isso?
É para isso que você quer ir para a Europa? A mensagem de Jesus é o que você pede, peça, pensando na missão, pensando no desafio da expansão do reino. Então peça com humildade. Se aproxime de Deus por meio de Jesus humildemente, com súplicas, pedindo aquilo que é útil para a missão. Pedindo aquilo que é útil para o cumprimento da missão. A história, meus irmãos, nos reserva orações preciosas de homens que são gigantes na fé, que pediram a Deus, não viagens, pediram a Deus vidas. Essa igreja, o que ela vai pedir a Deus? O que nós vamos pedir a Deus? Por que nós vamos pedir o que estamos pretendendo pedir a Deus? Isso tudo tem que ser levado em consideração. Tanto o que eu peço, como a motivação que me faz pedir aquilo. Nós temos na história John Knox, presbiteriano, que suplicava a Deus pela salvação da Escócia. Nós temos na história George Whitefield, que pedia a Deus pela salvação da Inglaterra. Nós temos na história David Brainerd, americano, que pediu a Deus pela salvação dos índios americanos. Quais são as nossas súplicas? John Knox tem a famosa frase: dá-me a Escócia ou eu morro. Você teria coragem de dizer: Senhor, dê-me o Brasil ou eu morro? Nós queremos o Brasil para Cristo? Nós queremos experimentar um avivamento nesse país? Eu não falo na nossa igreja, eu quero mais do que um avivamento na minha igreja. Eu quero um avivamento em meu país. Eu quero que meu país conheça Jesus Cristo. Eu quero políticos melhores. Eu quero uma ação social mais eficiente. Eu quero uma educação de excelência. Eu quero uma saúde humanizada. Mas isso não vai vir por meio do conhecimento humano, porque o conhecimento humano apenas nos conduz à decadência, à perversidade. A bela época, foi assim conhecido o século XIX, bela época, belle époque, acho que é assim que fala em francês, é mais ou menos isso, a Rosana sabe melhor do que eu. Essa bela época, o que ela trouxe? A Primeira Guerra, a Segunda Guerra. Foi uma época de conhecimento fenomenal. É a época do florescimento das ciências humanas, da geografia, da sociologia. É a época, a medicina foi melhorando. A bela época trouxe guerras. Olha nós aqui, meus irmãos, com uma época altamente tecnológica. O que ela tem produzido? Mais guerras. Mais guerras. A época da inteligência artificial. O que ela tem produzido? Difamação, calúnia e difamação. Falsas informações. Que hoje em dia você tem que ter muito cuidado. E ele disse mesmo aquilo? Será? Ou é uma manipulação, uma edição? É o século XXI chegando com força, não muito diferente do que foram os séculos anteriores, em que o conhecimento humano gera perversidade, mas o conhecimento de Deus, esse nos dará políticos melhores. Não por muito tempo, porque entendamos uma coisa, meus irmãos, a reforma, ela não se sustenta por muitos anos. A reforma protestante, no primeiro momento, foi, mas depois, o avivamento wesleyano foi por um momento, mas depois, o avivamento na época de Jonathan Edwards, nos Estados Unidos, foi por um momento, mas depois,
Mas ainda que seja por um pouco de tempo, meus irmãos, eu quero dias melhores para o meu país. Nem que seja por um ano. Eu quero viver em um país melhor, mais humano, com um governo que eu tenha a alegria de dizer que é o meu governo. Eu quero dias melhores. Você não quer? Peça a Deus. Peça a Deus, mas peça por quê? Porque a glória de Deus está sendo difamada por esses que hoje estão em nossos governos. Porque a glória de Deus está sendo objeto de escárnio por aqueles que se dizem povo de Deus. Porque a glória de Deus está na vala, porque pastores estão usando os púlpitos para arrecadar fundos para suas entidades filantrópicas, que de filantropia não tem nada. Nós precisamos de um avivamento. Nós queremos o Brasil para Cristo. Nós queremos um avivamento. Mas qual tem sido a pauta de nossas orações? Talvez muitas de nossas orações não são respondidas porque, conforme Tiago diz, pedimos e pedimos mal. Até quando nós pedimos coisas que aparentemente parecem ser boas. Senhor, faz a minha igreja crescer. Para quê? Para quê? Para que nós queremos a nossa igreja crescendo? É visando a glória do Pai? Porque o Filho sempre trabalhou buscando a glória do Pai. A igreja também não pode perder essa pegada. Não é a glória do pastor, não é a glória da igreja, não é a glória da denominação, mas é a glória do Pai que está em jogo. É isso que me faz orar, que deve me fazer pedir, suplicar ao Pai, em nome de Jesus, por aquilo que é bom. Vai ser bom para mim, vai ser bom para a minha família, vai ser bom para a igreja, vai ser bom para essa cidade, que haja aqui uma igreja forte. Vai ser bom para os meus filhos, que um dia eu vou partir, meus filhos seguirão, ter aqui uma igreja forte. Deus vai ser glorificado, o evangelho vai ser pregado, a partir desse lugar seguirão pessoas para as nações, porque nós não podemos dizer, aqui não, pastor, aqui somos uma igreja pequena de Pirassununga. Ora, nossos filhos vão para tanto lugar, porque não podem ir em nome de Jesus? Eles vão para tantos lugares, com todas as capacidades que lhes foram dadas por Deus, graciosamente, porque eles não podem ir em nome de Jesus? Precisamos do anseio da glória de Deus. Precisamos ter fome de Deus. Precisamos querer a glória de Deus. Ainda que saibamos que isso nos tira da zona de conforto, completamente. Isaías era o profeta de palácio. Mas, por obediência a Deus, ele parou em cada situação, irmãos. Em cada situação que o livro de Isaías nos coloca. Primeiro, tendo que pregar para quem não queria ouvi-lo. Já começa por aí. A segunda consideração que faço, meus irmãos, a partir desse texto, é que a ambição da igreja deve ser pela glória de Deus. Senhor, eu quero a tua glória. Não para mim, eu quero que o teu nome seja glorificado, até porque Jesus nos ensinou que a nossa oração tem que ser: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A ambição da igreja é para que Deus seja glorificado. Não é a igreja ser glorificada, não é a igreja indo para os canais televisivos. Como num dado momento, no início do ano, ficamos um tanto que inflados em nosso ego, porque a denominação foi parar na maior emissora do país. Muitos crentes ficaram inflados. Até então falavam mal da emissora, mas depois que a gente foi parar na emissora, e deixaram de falar mal da emissora. Foi uma trégua.
Isso é hipocrisia. Hipocrisia. Você fala mal e depois fica repartindo que a gente está lá. Daniel, ele viveu na Babilônia, no palácio do rei, mas ele não se contaminou com o manjar do rei. Daniel, ele ouviu a lei dizendo que não deveria orar, mas ele abriu a janela e se pôs a orar, olhando para Jerusalém. A igreja tem ambição pela glória de Deus e não a glória dos homens. Deus não dá porque tem muita gente querendo glória para si. Quando a glória dele, ele não reparte com ninguém. A ambição da igreja deve ser o Brasil para Cristo. Não por lei, não por arranjos políticos, não por conchavos lá em Brasília, mas sim pelo poder do Espírito Santo. Você crê nisso? O mestre não deixa a sua igreja desamparada. O mestre franqueia essa igreja livre acesso a Deus por meio do seu nome, para pedir tudo aquilo que é bom, que agrada a Deus, que visa a expansão do seu reino. E por fim ele garante que aqui, nessa terra, ele nos dará consolo. O consolo é garantido a todos que estão dispostos a obedecer Jesus. Verso 15 até o verso 17. Se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele habita em vocês agora e depois estará em vocês. A igreja muitas vezes em seus cultos faz inúmeras declarações de amor a Deus, de amor a Cristo. Ah, eu amo a Cristo, ah, eu amo a Cristo, ah, eu amo a Cristo, porque Ele morreu por mim. Aí pergunta, fulano, você ama a Cristo? Sim, eu amo a Cristo. Mas por que você ama a Cristo? Porque Ele morreu por mim. Lembra que você cantava isso no ônibus indo para o acampamento? Ah, eu amo a Cristo. Mas Jesus disse, se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu não quero viver de declarações de amor. Eu quero ver em vocês esse amor prático, sendo evidenciado por obediência. Sabe por quê? Porque Deus dá consolo a quem é obediente a Ele. Deus dá consolo, Deus exorta, Deus encoraja, Deus anima a quem é obediente a Ele. Porque quem não é obediente a Ele, Ele vai consolar por quê? Quem não é obediente a Ele, Ele vai confrontar, Ele vai sacudir, não consolar. Consolo é para quem está fazendo o que é certo. Para quê? Continue fazendo o que é certo, ainda que os resultados não apareçam. Porque vivemos num tempo em que só se avalia algo como bom se der certo. Não é verdade? Botafogo ganhou do Paris Saint-Germain, você viu? Oh, todo mundo, não, o planeta debatendo o assunto. Porque a estratégia deu certo. Mas e se não desse certo? Pergunto, tinha outra estratégia? Tinha outra forma de ganhar aquele jogo? Era só daquele jeito. Deu certo. Mas se não desse certo, era também aquela estratégia. Independente do resultado, era a única forma de jogar com aquele time, que é infinitamente superior a qualquer time do mundo. É assim na vida. Você tem que fazer o que é certo. Você não tem controle de se vai dar certo, mas você faz o que é certo. Independente do resultado, você não se desvia daquilo que é certo e o Senhor te dá consolo. Porque entendamos, irmãos, nós somos apenas uma página
de uma história da igreja. E olha que uma página da história da igreja ainda é muita coisa. Talvez a gente seja apenas uma frase de uma história milenar. Então, ainda que eu aqui, você aqui, esteja fazendo o que é certo e não esteja observando avanços, compreenda que você faz parte de uma história muito maior e de que aquilo que você hoje planta, você não planta para colher no dia seguinte, você planta para a eternidade. Então você não tem noção nenhuma do quanto Deus pode agir por meio da sua fidelidade. E é aí que o Espírito te consola a você continuar fazendo o que é certo, porque você obedece aos mandamentos. Agora, se você não obedece, Ele não tem por que te consolar. Ah, fica assim não. Não. Ele consola quem obedece. Às vezes estamos muito preocupados com o que vai acontecer conosco amanhã. Certamente você tem essas preocupações. O que vai acontecer comigo amanhã? Como é que vai ser meu dia amanhã? Como é que vai ser minha semana? O que eu vou encontrar lá no meu trabalho? O que eu deixei sexta-feira e agora eu vou me deparar nessa próxima segunda? Não julgo que seja errado você ter essa preocupação. Se é algo que é da sua responsabilidade, cabe a você se preocupar. Mas você deveria se preocupar ainda mais com o que você vai fazer como crente, como peregrino, diante da sua responsabilidade como ministro de Jesus Cristo. Você está muito preocupado com o que vai acontecer amanhã, você está preocupado com a forma como você vai se posicionar amanhã no seu local de trabalho? Como crente em Jesus Cristo, como que eu vou me posicionar junto aos meus colegas, como eu vou me posicionar junto aos meus comandados ou aos meus comandantes, como eu vou me posicionar junto ao meu patrão ou ao meu empregado, como eu vou me posicionar junto à sociedade de Pirassununga. Fica muito preocupado com o que as pessoas vão fazer com você, mas o que você vai propor? Porque nós somos crentes e temos o Espírito que nos consola, que nos ajuda a fazer aquilo que é certo. O Espírito que, segundo Jesus, é o outro encorajador. Ou seja, é alguém da mesma essência do Pai e do Filho, ainda que é distinto do Pai e do Filho. É a terceira pessoa da Trindade, é Deus conosco. Então, tendo Deus conosco, na pessoa do Espírito Santo, eu tenho que me preocupar em não entristecê-lo, em não extinguir o seu poder sobre minha vida, mas pelo contrário, se vivemos em Espírito, dizia Paulo aos Gálatas, andemos também em Espírito, porque a terceira pessoa da Trindade é neste mundo aquele que cuida dos interesses do rei. A terceira pessoa da Trindade é aquele que cuida dos interesses do rei, de modo que ele te impulsiona a fazer o que é certo, ele nos impulsiona a agir de modo adequado, para que o Evangelho se expanda e, através do Filho, o Pai seja glorificado. A promessa do Consolador, do Espírito Santo, é somente para os que creem. A habitação do Espírito é uma habitação invisível. O mundo acha isso loucura, mas para os que creem, isso é fundamental. Eu tenho em mim o Espírito de Deus. Isso não é para me vangloriar, é para me alegrar, é para me encorajar, é para me dar segurança de que os dons de Deus são irrevogáveis. Deus me deu a salvação por meio da fé em Cristo e o Espírito habita em mim. Então eu seguirei o caminho, prestando atenção no caminho
porque o Espírito habita em mim e cuida dos interesses do Rei que está nos céus. Por isso que ele às vezes me incomoda e fala: opa, está errado isso, sai daí, não sei nem o que você está fazendo aí. Por que você aceitou? Sai logo daí. A última consideração que faço a partir desse texto, irmãos, é que o consolo vem apenas para os que são obedientes à palavra do Mestre. Isso é claro no texto. Deus consola por meio do seu Santo Espírito aqueles que obedecem ao seu Filho. A Trindade trabalha para promover consolo aos que creem e aos que obedecem ao seu Senhor. O Mestre jamais deixará a sua igreja desamparada. Ele voltou para o Pai, mas prometeu que não nos deixaria sozinhos. Temos o Espírito Santo, o Espírito Consolador. Concluo dizendo: Jesus é o Mestre, é o Senhor, é o Salvador, que cuida de mim, que cuida de você, que não nos deixa sozinhos. Ele promete aos que creem que eles farão coisas surpreendentes, coisas que o mundo ficará pasmo, como ficou no primeiro século, quando ouviram Pedro e João falando com tamanha autoridade diante do tribunal dos judeus. Como ficaram pasmos com Paulo diante do imperador romano. Como ficaram pasmos diante dos gigantes da fé ao longo da história da igreja. Do comportamento, do posicionamento da igreja, que é diferente do mundo. E tudo isso porque há uma promessa e há um apoio que vem dos céus. O Rei está ao lado do Pai e age como um sacerdote, intercedendo por nós, e nos diz que aqui estaremos tendo a companhia, a habitação do seu Santo Espírito. Diante disso, podemos terminar esse domingo, esse primeiro dia da semana, em paz, porque temos um Rei, um Mestre, um Salvador, que não nos deixa só. Amém? Vamos cantar ao Senhor nossa última canção da noite. Finda-se este dia. Convido a todos a se colocarem de pé para que cantemos.